Boa noite a todos. Quero desejar a vocês graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que está aqui hoje, eu creio que Deus lhe chamou e você não está aqui por vontade própria, digamos assim, mas Deus quis realmente que você estivesse aqui. A gente está com uma mensagem importante hoje e creio que você será edificado e como assim eu também fui edificado. O tema de hoje, no livro de Tiago, dando estudo, é a verdadeira religião. Religião vem do latim, que significa religare, ou religação, aí vem religião. É como se fosse uma conexão. Eu vou comparar a religião com o cabo de fibra ótica que você utiliza, eu utilizo em casa ou no trabalho, para que esse cabo transmite informações de um servidor até seu celular, seu laptop, seu computador. E o homem, quando foi criado, Adão e Eva, ele tinha íntima comunhão com Deus. Conversava com Deus, era amigo de Deus. Entretanto, Deus deu uma ordem para que não comesse do fruto que estava no meio do jardim. Eva, juntamente com Adão, comeram do fruto e, portanto, pecaram contra Deus. A consequência disso foi que eles foram expulsos do paraíso. Eles perderam essa conexão, perderam esta comunhão. Ficaram sem comunicação direta com Deus. A partir de então, o homem natural, descendente de Adão e Eva, perdeu essa comunhão, perdeu essa ligação. É necessário então é necessário religação, uma religião. O homem, então, no seu conhecimento, na sua sabedoria, tentou, de certas formas, comunicar-se com Deus através de sacrifícios humanos, sacrifício de animais, ajuda ao próximo, mutilação. E veremos hoje que não deu certo. Da mesma forma, se na tua casa alguém cortar aquele cabinho de fibra ótica, você vai perder a conexão, vai perder a comunicação. E se eu for na minha casa e ver que o cabo está partido, e eu pegar o cabo de fibra ótica e dar um nó no outro, não vai funcionar? Não vai funcionar. Mas se eu tiver a brilhante ideia então de pegar esse cabo de fibra ótica e colar com um super bond bem pertinho, aí vai funcionar? Não vai funcionar, porque tem algo tampando aquilo ali. Mas se eu tiver a brilhante ideia de derreter, pegar o isqueiro, esquentar de um lado, esquentar de outro e emendar, aí vai funcionar, vai? Não. Só existe uma forma de emendar um cabo de fibra ótica em outro, através de um fusor de fibra ótica. Ele vai esquentar e derreter aquele fibra de tal forma que eles vão ficar perfeitamente unidos. E a comunicação vai haver de forma tranquila entre o servidor e a outra ponta, de forma semelhante. Só existe uma forma, uma religião verdadeira que é capaz de comunicar o homem a Deus. E quem nos permite fazer isso é Cristo. E acerca dessa religião, veremos essa noite que praticando a palavra, o cristão demonstra a verdadeira religião. Que praticando a palavra de Deus, o cristão vai demonstrar a verdadeira religião, a religião de Cristo. No último dia que estivemos aqui em Tiago, no versículo anterior, 22 a 24, que teremos testes. E diante dos testes, devemos praticar a palavra. E essa prática da palavra vai demonstrar a transformação do cristão. Por que Tiago escreveu isso? Testes, transformação, religião. Olha, quando Tiago escreve de Jerusalém, ele escreve uma carta circular para várias pessoas dispersas ao redor da cidade e da região. Pessoas que saíram de forma abrupta,
repentina da sua casa, do seu lar, porque havia uma perseguição muito grande ao cristianismo, logo que fundou a igreja. Os judeus queriam matar, prender, apedrejar, açoitar os convertidos, aqueles que seguiam ao ensino de Cristo. Então fugiram, deixaram para trás talvez seus bens, sua casa, saiu com a roupa do corpo. Bem provável que tenha abandonado sua própria família, porque nem todos eram convertidos. Então estava em um lugar distante, passando privações, dificuldades e sujeito a toda a maldade. E diante disso, talvez não valha a pena seguir a Cristo. Talvez não valha a pena ter uma conduta ética e moral cristã. É melhor ceder. Mas aí Tiago escreve encorajando, mostrando que as reações certas do cristão diante dos testes que a vida oferece demonstram a fé madura e aprovada. Deus quer isso. Deus nos põe testes para que nossa fé seja madura e aprovada. E através dos testes que essa fé é demonstrada. Hoje veremos em Tiago 1, 25 a 27, 3 atitudes de um cristão que é praticante da palavra. E eu quero ver com vocês a primeira atitude, é a felicidade. Nosso versículo em destaque, o 25, nos diz o seguinte: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Então veremos que onde o cristão vai demonstrar felicidade, em que situação. Mas eu queria analisar alguns trechos para facilitar o nosso estudo. Mas o homem que observa atentamente, o que quer dizer isso? Dá a ideia aqui de ficar sob o espelho a fim de examinar minuciosamente a palavra de Deus, a fim de compreender a sua exatidão, a fim de reconhecer, de entender e de entronizar o que está escrito. O homem que observa atentamente a lei do Senhor, que é a lei perfeita. Essa lei é a lei de Deus, é a lei do Senhor. É o estilo de vida que Jesus estabeleceu para seus seguidores. É o estilo de vida a fim de desempenhar, cada um de nós desempenhar esse estilo de vida para sermos semelhantes a Cristo. É o estilo de vida que concorda, que está de acordo com a vontade do nosso Senhor. Por que essa lei é perfeita? Porque é de Deus. Deus é perfeito e tudo que emana de Deus é perfeito. Essa lei não pode ser melhorada. O texto aqui, o perfeito, a lei perfeita, vem de Telios, que descreve sempre a perfeição para uma determinada finalidade. Então, obedecendo à lei de Deus, o homem cumprirá o propósito para o qual foi enviado a este mundo. Esta é a lei perfeita. Se obedecermos essa lei, vamos ser felizes, porque vamos cumprir o nosso propósito. E essa lei perfeita, quando a gente examina atentamente, ela traz liberdade. Ela quebra os grilhões da escravidão e do pecado. Uma lei que, ao cumprir, leva o indivíduo a encontrar a sua verdadeira liberdade. Na medida em que o homem não obedece mais suas paixões, emoções e desejos, ele passa a ser livre. Mas o homem que é sujeito a seus desejos pecaminosos, às suas paixões corrompidas, ele é um escravo. Mas aquele que observa a lei perfeita, isso lhe traz uma liberdade. Quando o homem aceita a vontade de Deus, é quando ele realmente se torna livre. Porque então fica livre para ser bom.
livre para ser o que deve ser, para cumprir o seu propósito. Servir a Deus é desfrutar da liberdade perfeita. No fazer a vontade divina está a minha paz, a sua paz, a nossa paz. E isso nos vai trazer felicidade. Quando algo cumpre seu fim, isso é muito bom. E quando aprendemos a olhar minuciosamente a lei perfeita, vai nos trazer liberdade. E isso vai nos trazer felicidade. E não somente isso, na questão de observar. Tiago também complementa. Mas perseverar na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-a, ou praticando, será feliz naquilo que fizer. Ser livre, sendo livre, o homem encontrará a verdadeira felicidade, que é de cumprir o propósito para o qual fomos criados. O propósito é glorificar a Deus. Esse propósito não pode ser alcançado apenas em conhecer minuciosamente a vontade de Deus, mas em cumpri-la mediante atitudes e ações. Não adianta o ser humano conhecer a Deus, ou a Bíblia, mas não vivê-la. Quantos teólogos formados em faculdades conhecem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas não foram transformados pela Bíblia? Ainda continua sendo velho homem, pecador, cujo o fim é o inferno. Então não basta conhecer, a gente tem que praticar e perseverar constantemente, não se esquecendo, levando a Bíblia e o ensinamento de Cristo à mente e coração, para que em todas as atitudes e ações a obra, a palavra e a vontade de Deus seja manifesta em nossa pessoa. Dessa forma seremos felizes no que fizer. Infelizmente, não é fácil cumprir plenamente a vontade de Deus, por conta do nosso corpo, que ele é pecaminoso. Nós temos um desejo egoísta. Por isso, Tiago escreve: devemos perseverar, lutar constantemente, lutar contra Satanás, lutar contra o nosso corpo, lutar contra o sistema. Porque é mais fácil desistir, é mais fácil fazer igual, é mais fácil andar seguindo a maré, o rumo, a via, a mão. Mas Tiago, vendo isso, fala: olha, persevere, continue. Mas como eu vou perseverar? Olha, primeiro a gente tem que botar a palavra de Deus em nossos corações. Não devemos esquecer do que nós ouvimos e lemos. De que forma? Meditando na palavra constantemente, tendo contato com a palavra de Deus constantemente. Dessa forma será mais fácil perseverar. Vai ser mais fácil de não desistir, porque a palavra de Deus nos anima, nos encoraja, nos fortalece. Você muitas vezes está fraco, oprimido, triste, abatido, e começa a ler acerca de Cristo, das promessas de Cristo, da pessoa de Cristo. Você se anima. Olha, eu tenho esperança, eu tenho um Deus poderoso, um Deus que fez muitas coisas. Então, à medida que você pega, não esquece, mas medita constantemente, você fica mais fortalecido para perseverar na prática da palavra de Deus. Jesus disse em João 14:21: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aquele que ama Jesus é aquele que cumpre os mandamentos. Se você ou algum cristão fala que ama Jesus, mas fora da igreja não demonstra atitudes cristãs, uma ética cristã sadia, essa pessoa verdadeiramente não ama Cristo. Pois quem ama, obedece. E obedecendo e perseverando na prática e tendo constante contato com a palavra de Deus,
chegaremos à felicidade. Será feliz naquilo que fizer, diz Tiago. O resultado de investigar a palavra e praticá-la é a certeza, a plena convicção das bênçãos de Deus em nossas realizações. Não estou falando aqui que tudo vai dar certo, que você vai alcançar tudo, mas que você será feliz independente das circunstâncias. Você será contente, alegre, porque você está cumprindo o seu propósito para o qual foi criado. Dar graças a Deus, tendo íntima comunhão com Ele, praticando as suas ordenanças. Felicidade vem de dentro, vem do Espírito Santo que Deus derramou em nossos corações. O Espírito Santo está em nossos corações habitando. Ele é que nos dá felicidade, porque é Deus. Por isso seremos felizes naquilo que fizermos, até na adversidade. Eu sei que cada um aqui essa noite, aquele que está nos ouvindo, passa por situações difíceis. Todos passam por provações, por testes, muitas vezes muito maior do que possamos aparentemente suportar. Mas é Deus que nos dá os testes para sermos aprovados. E na medida que perseveramos e não esquecemos e praticamos a palavra, seremos felizes, até mesmo o teste. Eu não vejo nenhum aluno fazendo uma prova difícil sorrindo, geralmente vai chorando. Mas a palavra de Deus é diferente. O cristão é diferente. Ele é feliz. Ele não está feliz. Não é uma situação momentânea, transitória, mas a felicidade do cristão é intrínseca. No momento em que você creu em Cristo como seu Salvador, você tem o Espírito Santo e você é feliz, porque você tem um propósito cumprido, você tem a esperança de herdar os céus, você tem Cristo como seu Senhor e Salvador, você sabe em que confiar. O desespero pode ser grande, a tribulação pode ser grande, mas Deus é muito maior. Amém? Então creia nisso. Persevere, porque você é feliz. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Paulo diz à igreja de Filipe. Então alegre-se na tribulação. Eu sei que você vive dias difíceis. Eu vivo dias difíceis. Mas a alegria não deve depender disso, porque ela vem de Deus e temos Deus. Devemos ser felizes. A ideia de Tiago era que nos momentos de testes, colocar a palavra em prática traria felicidade a seus ouvintes. É a mesma ideia para nós hoje. Muitas pessoas não demonstram felicidade na hora dos testes, porque não colocam em prática o que a Bíblia orienta. Demonstrar felicidade é uma das características de quem vive o que a palavra orienta. Você tem vivido a palavra de Deus, então você é feliz. Eu quero nesse momento convocar todos para avaliarmos como temos agido diante dos testes. Podemos dizer que temos demonstrado felicidade, temos nos alegrado em Deus nos testes, ou temos ficado triste, abalado, murmurando, chutando o cachorro na rua, respondendo à esposa, aos filhos, aos colegas de trabalho? Infelizmente, eu tenho falhado nessas áreas. Mas existe solução. Temos a certeza de que através dos testes, Deus nos molda e por isso somos felizes? Se você não tem, primeiramente, tenha essa certeza que os testes são para o nosso bem e nos vai trazer felicidade. Se temos reclamado, temos ficado aborrecidos, tristes, temos pecado contra a palavra de Deus, contra Deus e o que Ele nos orienta. E como todo pecado deve ser confessado e largado, deve ser confessado a Deus, pois Ele é justo, nos purifica de toda injustiça e perdoa todos os pecados. A partir do momento em que entregamos nossas vidas ao Senhor, Ele é quem nos dirige
E tudo que vier a nós deve ser motivo de felicidade. Tudo deve ser motivo de felicidade. Mesmo as coisas que aparentemente são ruins. Os testes, as provas, as tribulações, as dificuldades, os problemas. Devemos sempre ser alegres. Não é eu que digo, mas a palavra de Deus. Se você não tem demonstrado alegria nas provações, demonstre felicidade a partir de hoje. Porque é isso que a Bíblia nos orienta. Vimos o que o praticante da palavra de Deus demonstra: felicidade. Aquele que pratica a palavra de Deus demonstra felicidade. E agora eu quero ver o segundo aspecto dessa noite. É o controle do Espírito. O versículo 26 vai nos mostrar algo acerca do controle do Espírito. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A questão do religioso significa dado às observâncias religiosas. Nesse contexto, ele se refere talvez à frequência aos cultos e à observância das liturgias religiosas, como oração, esmola, jejum. Demonstra aqui talvez, e bem provável, um ato extremo de religiosidade. Não sei se vocês se lembram, já viram, porque eu já vi, pessoas que se mutilam na sua, digamos, para os pecados serem remidos. Pessoas que se crucificam semelhante ao que foi Cristo, mostrando talvez um grau de religiosidade maior. No meio evangélico, talvez você tenha visto pessoas que dizem que tem o poder, que bota a mão e faz o que acontecer. Tem aquelas orações fortes, aquela unção poderosa, demonstra a religiosidade, expulsa demônios, faz milagres. E isso daí muitas vezes é em vão. A Bíblia nos diz isso. Aquele que se considera religioso, que pratica tudo isso, que tem essa aparência, essa aura de santidade, né, mas que não refreia a língua, está enganando a si mesmo. A pessoa que se diz cumpridora da palavra de Deus, que demonstra toda essa santidade, mas que não consegue simplesmente controlar a sua língua, não é religioso verdadeiro, não obedece à verdadeira religião. Refrear na língua original significa conter, parar, semelhante ao cabresto de um animal, servindo para controlar a marcha de animais como, por exemplo, o cavalo. Ou quem monta o cavalo põe o cabresto na boca do cavalo, e ele consegue, na boca não, no rosto, e ele consegue guiar o cavalo para um lado e para o outro. O quadro é de um homem colocando um freio na sua própria boca, na sua própria língua, no seu modo de falar, não de outra pessoa. Aquele que pratica a verdadeira religião, ele tem controle de espírito, ele consegue controlar o que fala, e como fala de uma forma saudável. Mas aquele que se diz religioso, mas fora da igreja, é mentiroso, fala maledicências, imoralidades, ele está enganando a si mesmo. A pessoa controlada pelo Espírito produz o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 e 23, que nos diz qual é esse fruto. Veremos várias características, várias partes. É um único fruto. É como se fosse uma laranja, que o pastor explicou ontem. E cada gomo é um pedaço. E todos os gomos formam uma única fruta. E diz acerca do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, ter controle sobre a língua, ter domínio próprio, é o fruto do Espírito. Então, toda pessoa que realmente creu e confessa Jesus como Salvador,
essa pessoa tem que ter o fruto do Espírito. Não estou falando dos frutos, o fruto, e é completo. E dentro desses pedaços de fruto existe o controle, o domínio próprio. A pessoa que é convertida, é realmente cristã, ele consegue refrear, ele consegue frear, parar, conter a sua língua. Ele não fala palavras torpes, obscenas, ele não fala com ira, com indignação, mas ele é doce. As palavras dele é como mel, é como bálsamo na vida dos outros. É agradável de estar junto. Mas uma pessoa que vem à igreja todo domingo, toda quarta, todo sábado, todo dia da semana, mas fora dela é um cavalo, é grosso, é irascível. Este se considera religioso, mas engana-se a si próprio, como diz o texto. Ele se acha uma aparência de santidade, mas quando se olha no espelho ele se acha tal, mas na verdade ele não é. Ele está totalmente fora, errado, longe. Havia pessoas que não refreavam a língua. Essas pessoas estavam enganadas, iludidas acerca de sua posição. Eram religiosas, se parecem em muitos aspectos com o verdadeiro cristão, por fora, mas não por dentro. Eram pessoas que tinham forma de cristãos, pessoas conformadas. Vai ao culto, ora como cristão, sabe até manusear a Bíblia como cristão, faz boas obras, caridade, até isso. Mas por dentro ainda não foram transformadas. Pessoas que estão se enganando. E infelizmente pessoas que se enganam, se morrer no engano, não vai para o céu. É um engano. Engana a si mesmo. Tem uma falsa imagem de si. Essas pessoas não tinham domínio próprio. Eram hipócritas. Era alguém que vivia dentro de uma casca de religiosidade. Por dentro só tinha bolor, sujeira, pecado, malícia. Por fora, aparentemente é uma pessoa boa. Mas Jesus não olha, não sonda nosso exterior. Jesus não se deixa enganar. Jesus tem a capacidade de entender, de sondar o coração e a mente das pessoas. Ele sabe as motivações. E as motivações é que serão avaliadas por Deus. Então, cuidado com a religiosidade falsa, sem valor. Porque essa religiosidade falsa de coisas exteriores, sem mudança no interior, é vã, vazia, inútil, morta, improdutiva, sem forças, sem sucesso, sem propósito. Atos religiosos, atos ritualísticos, não agrada a Deus. Mas o que agrada? Salmo 51:17 nos dá uma orientação acerca disso. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Veja bem, então o que agrada a Deus não é a religiosidade, não é o fato de virmos aqui, não é o fato de contribuirmos, de fazermos boas obras. É o coração transformado, um coração quebrantado, um coração contrito, disposto a obedecer e pôr em prática a palavra de Deus. Isso tem valor, mas a religião falsa não. Tiago afirma que a língua é como um animal selvagem. Se for controlada e dirigida ou refreada de modo apropriado, poderá ser utilizada para o bem. Mas seus poderes de destruição serão enormes se for deixada ao meu prazer. Não tem algo mais difícil de receber do que uma reclamação dura, do que chegar alguém e aborrecer, e perturbar, sem motivo algum. A palavra fere mais do que um murro, do que a facada, do que um tiro. Machuca mais e machuca por mais tempo. Quantas pessoas são magoadas por tantos anos da vida por uma palavra que ouviu? A pessoa que deixa de controlar a sua língua acaba enganando o próprio coração na questão da veracidade da sua religião.
Para Tiago, o verdadeiro culto não reside em elaboradas vestimentas, prazerosa liturgia, música majestosa, cerimônias cumpridas à perfeição. Para Tiago, a verdadeira religião consiste no serviço prático à humanidade e na pureza da própria vida pessoal. E o domínio próprio é algo muito evidente na vida pessoal e observado por todos. Quando você sai da igreja, você é observado pela sociedade. E você tem refreado, controlado sua língua, tem demonstrado domínio próprio. É uma coisa que todo mundo observa. Qual a leitura que as pessoas sem Deus, sem Cristo, fazem em sua vida? O pastor já disse várias vezes, muitos nunca lerão a Bíblia, mas lerão a sua vida. E o que você fala a elas, não no sentido de falar verbalmente, mas de viver. O que elas têm interpretado acerca da sua vida, das suas obras e até mesmo da sua fala. A ideia de Tiago era aqueles momentos dos testes. Quem colocasse a palavra em prática demonstrava ser controlado pelo Espírito. Tem domínio próprio. Tem controle do Espírito. Já vimos que a palavra, quem pratica a palavra, é alegre. E agora, que é uma demonstração de ser controlado pelo Espírito. Então, quem pratica a palavra demonstra alegria, demonstra também ser controlado pelo Espírito. Todos têm enfrentado testes. E as nossas atitudes têm sido de pessoas controladas pelo Espírito. Nas suas tribulações, você demonstra ser controlado pelo Espírito? Ou você começa a dar resposta, a usar rispidez, hipocrisia, de gracinhas, de ofensas? Se você tem feito isso, como algumas vezes eu tenho feito, isso é pecado, como não se alegra, e como o pecado deve ser confessado e largado. Se isso não tem acontecido, devemos então colocar nossas vidas diante de Deus, nos dispomos e nos dispor para mudarmos, porque nossas vidas são livros. E o que as pessoas estão lendo? Devemos nós, como cristãos, glorificar a Deus com todos os nossos atos. Caso contrário, estaremos perdendo tempo. Nossa religião está sendo vã, inútil. Está sendo igual uma nota de 100. Essa nota de 100 reais. Aparentemente tem algum valor. Aparentemente, mas quando você vai olhar minuciosamente, não tem valor algum. É uma nota falsa. Embora a nota falsa tenha algumas características de ser original, ela é falsa. Ela não tem valor algum. Você pode achar que tendo várias notas está sendo rico, mas infelizmente não está. Da mesma forma, você pode estar fazendo todos os rituais religiosos, cumprindo a liturgia, cantando, orando, mas se você genuinamente for transformado no interior e não está sendo mostrado ou demonstrando isso através das suas práticas, das suas obras, através da felicidade, do controle do Espírito, é inútil, é vã, não tem nenhum propósito. Então devemos mudar. Vimos então que o praticante da palavra de Deus demonstra felicidade e demonstra também o controle do Espírito. E por fim, essa noite, eu quero mostrar a vocês que aquele que pratica a palavra de Deus também demonstra o amor fraternal. É o nosso terceiro e último ponto dessa noite. O texto em destaque é o versículo 27 do capítulo 1 em Tiago, que diz o seguinte: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O primeiro aspecto que eu quero mostrar aqui, falando sobre religião, questão de religar, de comunhão com Deus, é esta: é que o Pai aceita como pura e imaculada, ou seja, perfeita, não contaminada,
é esta. Ele dá 2 pontos. Acerca desse versículo, Calvino diz que não dá uma definição acerca de religião, mas nos lembra de que religião sem essas coisas que ele menciona não é nada. O propósito do texto, do versículo 27, não é definir religião, mas demonstrar 2 atitudes sem as quais não tem, se não cumprir, não há propósito. O ritual religioso, se praticado com o coração reverente e no espírito de adoração, não é errado. Religião é importante e o cristianismo é a religião verdadeira. A palavra de Deus não pode ser praticada se primeiro não for ouvida. Nesse versículo são apresentadas 2 outras áreas da vida em que deve revelar evidências do nosso ouvir referente à palavra: a preocupação social e a pureza moral. Então, vimos que quem pratica demonstra felicidade, demonstra com todo o espírito, e veremos que demonstra amor fraternal em 2 áreas. Primeiro, o cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades é o primeiro aspecto social. Cuidar quer dizer olhar, visitar, auxiliar. A palavra era usada frequentemente para a visitação de pessoas doentes também. Significa cuidar, visitar, no sentido de ajudar, de preocupar-se e mais além. É interessante que o amor ágape, o amor que Deus derramou nos nossos corações, não existia essa definição antes do cristianismo. O mais próximo que se chegava a isso era o amor familiar, entre pai e filho, entre esposa e cônjuge. Mas quando os gregos viram um amor que transcende sangue, um amor altruísta, eles falam: isso aí é algo novo, é amor ágape, é um amor que vem de Deus. E o cristão deve demonstrar esse amor fraternal através do cuidado das pessoas que necessitam de cuidados, que estão passando por dificuldades. As pessoas que estavam lá refugiadas ou fugidas de Jerusalém, os judeus convertidos ao cristianismo, eram pessoas carentes, eram órfãos, viúvas, pessoas com dificuldade financeira, doentes. Então Tiago orienta: velho, é o seguinte, cuide dessas pessoas. Isto é demonstrar amor fraternal. Era clara a necessidade da atenção dos demais. A orientação aqui é que eles demonstrassem esse amor em prática. O cuidado pelos órfãos e as viúvas é uma ordem do Antigo Testamento, como uma forma de imitar o cuidado de Deus com as pessoas. Salmo 68:5 diz: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. O órfão e a viúva tornam-se tipo daqueles que se encontram desamparados neste mundo. Os cristãos que professam a religião pura irá imitar o seu pai, intervindo para ajudar os desamparados. Aqueles que estão desempregados e sem dinheiros, aqueles que são precariamente representados pelo governo ou pela justiça, estas sim são as pessoas que deveriam ver abundantemente evidências da religião pura dos cristãos. Pessoas que têm seus direitos privados, que passam por necessidades, pessoas que estão chorando sem o que comer, pessoas que estão tristes porque perderam o filho, pessoas que estão abatidas, sem Cristo e sem Deus, sem esperanças. Essas são as pessoas que deveriam ver de forma mais abundante a religião pura de nós cristãos. E por muitas vezes temos falhado grandemente nessa área. A igreja deve ser o braço, a antessala dos céus, o braço de Deus na terra, através de nossas atitudes. Devemos demonstrar o amor de Deus, o amor fraternal, através de nossas vidas, ajudando os mais necessitados. E pessoas no meio da nossa igreja passam por problemas, e graças a Deus a igreja tem movido nessa área, tem ajudado. Mas há muito mais. A igreja deve se envolver com a ação social também, no amparo à viúva, ao órfão, ao desamparado. É algo que devemos fazer. E não somente isso, o aspecto pessoal é demonstrar um amor fraternal.
evidenciando assim uma religião pura. Mas ele fala de outro aspecto, Tiago, de não se deixar corromper pelo mundo. Quer dizer isso? Este mundo que ele fala é uma ordem, ou a esfera da vida humana separada de Deus, porque já não é mais uma expressão de sua vontade. É o mundo caído, é o sistema, onde tudo é o eu. É um mundo egoísta, carpe diem, viva o dia como se fosse o último, desfrute todos os prazeres possíveis. O que importa é sua satisfação, o seu entretenimento. Não importa as pessoas são escadas para você subir na vida. Este é o sistema. Esse é o sistema. E Tiago fala, não se deixe corromper. A pureza moral é outra marca da religião pura. Guardar-se incontaminado do mundo significa evitar o que pensemos e hajamos de acordo com o sistema e valores vigentes da sociedade. Então não é só não praticar, é não ficar pensando nessa prática. Porque o mundo hoje, na sociedade do século XXI, é um mundo de satisfação instantânea. O que importa é ser satisfeito, é mais e mais e mais, é ter mais satisfação. É como beber a água do mar. Quanto mais bebe, mais sente sede. É tentar tampar o buraco do tamanho de Deus com as coisas do mundo, mas nunca vai ser tampado. Então vai ser sempre necessário de mais relacionamentos, mais sexo, mais bebida, mais droga, mais tudo. Isso não vai trazer nenhuma satisfação permanente, apenas transitória. Porque Deus quer que a gente não se contamine com isso, para que nosso coração seja satisfeito com a palavra de Deus e que essa palavra traga mudanças. É importante e instrutivo o fato de Tiago incluir essa última área, pois ela penetra além da ação, chegando às atitudes e às crenças das quais a ação brota, ou seja, a mente e o coração. Tiago fala, não basta apenas não fazer. Isso é uma falsa religiosidade. Deveremos ser transformados. Primeiro o coração, primeiro a mente. E isso vai trazer mudanças verdadeiras. A religião pura do cristão perfeito é associada à pureza do coração e à pureza das ações. Tiago enfatiza a autêntica conduta cristã, desenvolvendo-se em duas dimensões: uma luta pessoal contra o pecado e sua poluição, ligada com o relacionamento responsável e redentora com os outros. O versículo 27. Primeiro fala, olha, uma religião pura vem de um cristão transformado, que ouve e pratica a palavra de Deus. E pratica de que forma? Através da sociedade, com o cuidado da viúva, do órfão, do desamparado, do desempregado. De acordo com a perspectiva cristã, a santidade pessoal, sem um envolvimento redentor com os outros, é tão revoltante quanto a ação social sem preocupação pela justiça pessoal. A verdadeira religião é esses dois pilares: a pureza pessoal e a ação social. Um sem o outro é inútil. Não adianta eu envolver com a sociedade, fazer caridade, boas obras, mas se não for transformado, isso não é verdadeira religião. E não adianta também eu vir para os cultos, pregar e falar, e não se envolver com a sociedade, com as pessoas, com os irmãos da igreja. Fé sem obras é morta. Não adianta. O amor fraternal é demonstrado em práticas. Primeiro com a transformação e depois com atitudes. Amar a Deus e não a corrupção. E amar o próximo como a si mesmo. Envolvimento. Os fariseus perguntaram a Jesus, qual é o maior mandamento? Querendo pegar Jesus, Jesus fala, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Tiago, de tal forma, também está falando isso. Olha, ame a Deus, tenha uma pureza pessoal, creia em Deus, seja transformado e age como tal. E ame o próximo, a viúva, o desamparado, o órfão. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Tiago, no capítulo 2, 14 e 17 também diz algo semelhante.
De que adianta, meus irmãos, se alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se fartar, sem porém lhe der nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Quem tem a fé genuína produz obras, é consequência, é através da ação social. Era uma característica que estava desaparecendo das igrejas naqueles dias, assim como está desaparecendo hoje. Importar-se com os outros. A ideia de Tiago era que nos momentos de testes das necessidades dos outros, colocar em prática a palavra seria uma demonstração de amor fraternal e de verdadeira religião. E pôr em prática é intervir, auxiliar, cuidar dos outros. Não temos visto muitas viúvas e órfãos em nossa igreja, mas tem na cidade orfanatos como o Lar Batista, tem asilo que precisa de pessoas que se interessem por eles. Envolvimento material, financeiro e recursos humanos. Envolver-se nisso é algo que demonstra a verdadeira religião. O que adianta ter uma igreja fechadinha, bonitinha, perfeita, se a sociedade não é beneficiada por isso? A igreja precisa ser um braço de Cristo na sociedade, mostrando que a pureza e demonstrando o amor que Cristo já derramou em nossos corações. E o que temos feito diante das necessidades das pessoas? Para alguns é um teste grande abrir mão de alguma coisa, como tempo, dinheiro, alimento, porque é difícil colocar em prática. Alguns podem dizer: não, mas Rogério, é muito difícil colocar em prática em relação ao amor fraternal. A Bíblia nos orienta em Romanos 5, que Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus já derramou, você já tem esse amor, você tem esse amor, então não deve ser difícil, você deve ser apenas encorajado. E essa noite eu quero te encorajar a se envolver. O que tem nos impedido de vivermos esse amor? A ausência de conversão? Eu creio que não, para nós cristãos. Mas pode ser pecado, porque se a Bíblia fala para fazermos, não fazemos, é pecado. Deve ser abandonado. Iniciado então um padrão diferente, um padrão que se importa. É tempo de avaliarmos o nosso compromisso com Deus e investirmos no amor fraternal, demonstrando assim uma verdadeira religião. 3 atitudes que vimos hoje de quem coloca a palavra em prática, do cristão que põe a palavra em prática. Aquele que põe a palavra em prática demonstra felicidade nos testes. Aquele cristão que põe em prática a palavra de Deus demonstra controle do Espírito nos testes. A segunda atitude. E a terceira atitude do cristão que coloca em prática a palavra de Deus é amor fraternal. Ações. Se você não tem posto isso à noite, avalie. Por quê? Porque praticando a palavra, o cristão demonstra a verdadeira religião. As pessoas vão ver algo diferente, vão se sentir impactados, transformados. Poxa, o que é diferente daquela pessoa? Eu também quero. Então, meus irmãos, coloque em prática a palavra de Deus. Demonstre felicidade, controle do Espírito e amor fraternal, inclusive e muito mais ainda nas tribulações que você tem vivido. Não reclame, não se queixe, mas se alegre. Se mantenha controlado, não estoure, não revide. Muito pelo contrário, demonstre amor fraternal, inclusive para os nossos inimigos, porque praticando a palavra, o cristão demonstra a verdadeira religião.
E professamos aqui na Igreja Batista da Família uma religião verdadeira e que possamos viver essa religião. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus por esta noite, pelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, assim como eu li e entendi, que as mais pessoas que estão aqui hoje possam começar a pôr em prática a palavra, aquilo que têm ouvido e aprendido nos cultos, na escola bíblica, nos eventos da igreja, que através das práticas, em meio à adversidade inclusive, possamos demonstrar felicidade, demonstrar controle do Espírito e demonstrar o amor fraternal que o Senhor Pai derramou em nossos corações no momento que nos fomos convertidos pelo Senhor. Abençoe, ó Deus, as pessoas essa noite, que cada um possa meditar e refletir naquilo que tem falhado, naquilo que tem pecado, e pôr diante do Senhor, se comprometer diante do Senhor a mudar, ter vida piedosa, demonstrando amor, demonstrando felicidade com todo o Espírito. Esse que lhe peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.